Olá pessoal, bom dia! Vamos começar? Vamos começando aqui fazendo algumas considerações para esse início. Hoje o tema chama emergência. Emergência. Emmanuel tratou este capítulo como um SOS para o despertamento. A gente tem percebido que todas as nossas reflexões, elas sempre circulam em torno de uma reflexão despertante, de uma responsabilização. Bom dia, amores! Silvítia, Vânia, Leonor, linda! E Aieda, que delícia! Bem-vindas, meus amores, que delícia! E hoje o nosso tema então chama emergência e a gente percebe essa tônica, né, do Emmanuel de nos despertar. Gente, mas o despertamento não é algo pesado, não pode ser, porque Deus não nos solicitaria carregar uma cruz mais pesada do que as nossas possibilidades. Deus não permitiria isso. A gente que é pequeno, com amor completamente ainda inferior, a gente não faria isso com um filho, né? Com um irmão, com um amigo, a gente não faria isso. Então, a responsabilização aqui é para usarmos todas as nossas possibilidades que muitas vezes não são exploradas. Muitas vezes a gente segue a vida usando muito pouco do que a gente tem em conteúdo. A gente sabe, mas não aplica. Então, o despertamento aqui não é uma cruz pesada, de jeito nenhum. Isso daqui é justamente para a gente se libertar, né? Para a gente ficar leve e suave, ser gostoso o processo. Essa responsabilização, ela é educativa. Educativa no sentido de nos disciplinar e amadurecer para acessarmos os nossos conteúdos, que não são grandes, mas existem. Existem. A gente não mede quantos talentos a gente tem, mas a gente sabe que tem talentos, porque são empréstimos da misericórdia divina em nosso benefício de crescimento. Então a gente acessa esses talentos e multiplica, né? Como a parábola de Jesus que nos trouxe isso. Então, o assunto de hoje chama emergência e é justamente para fazer a gente atentar por ocorrências que podem ser evitadas, mas muitas vezes não são. E não são porque nós não estamos acessando. Não são porque a gente acha que tá frágil aqui diante da vida. E não estamos. Não estamos. Então, o assunto hoje é emergência. E vamos começar. Deixa eu dar bom dia aqui para minha turma. Kika, querida, que saudade. Bom dia, Rei. Carlão, Gustavo, Dri. Que gostoso. Ó, Vanitia. Então, meus amores, vamos começar com o nosso SOS do dia. Bora lá. Bom, somos influenciáveis. Ponto. Somos influenciáveis. E assim, é fácil perceber como a gente é influenciável. Você já entrou num ambiente onde tem uma pessoa irritada? Aquela pessoa irritada e dominante e a irritação dela nem tá apontada pro teu lado. Mas de estar naquele ambiente, que pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, de estar naquele ambiente, dali a pouquinho a gente tá numa irritação desconhecida, sem causa, que perturba. Isso é influência. Isso pega, emoção pega.
o dominante sobre o dominado. Quem não está se dominando está sendo dominado. E essa atenção para isso, a gente pode estar sendo influenciado intensamente por ideias, por pessoas, por emoções de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, indifere. É a mesma lei aplicada. Somos influenciáveis. E é sobre essa influência a nossa atenção de hoje. É sobre essa influência o caráter emergencial que o Emmanuel trouxe. Cláudia, Bi, Mel, bem-vindas! E ele começa assim: perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos, em que caímos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Perfeitamente discerníveis. Sabe o que ele está falando? Que a gente pode perceber e pode se dominar. Se dominar é dominar as reações emocionais. Perceber aquilo, sentir que me afetou, entra o domínio. O domínio não entra antes da gente perceber. Muitas vezes a gente se vê levado por uma emoção e pensa que não tem força. A nossa força surge, ela existe justamente nesse ponto. Eu percebi, agora eu domino. Não dá para ser diferente, né? Perceber antes, ficar acima daquilo, não dá. Não dá para imaginar que a gente tenha condição, que a gente tenha envergadura espiritual para isso, né? A gente tá aqui numa dinâmica intensa, em trocas afetivas, trocas energéticas, trocas emocionais muito quentes. Então, a hora que aquele negócio a hora que aquele negócio chegou, você se deu conta, não cai não. Por que não? Porque a gente é capaz de discernir o perigo aqui. A gente é capaz de discernir a falta de domínio quando caímos. A culpa não é do que chegou. A culpa no sentido de responsabilidade, hein? Aquela responsabilidade que a gente falou no começo, uma responsabilidade que liberta, que nos deixa mais leves e não uma responsabilização cruel. Então, culpa aqui é jogo de palavra, não é culpa de uma espada no pescoço. Não é essa a ideia dos estudos, né? Do evangelho. Então, a culpa, a responsabilidade é de quem não dominou. Fala, pera lá, veio uma força aqui, é hora de eu exercer uma ação mais efetiva, um esforço mais dedicado para a contenção. Porque senão emoções nos conduzem, e emoções alheias, né? Emoções dos outros nos conduzem, né? Levem esse exemplo, que ele é muito verificável, né? Você entra num ambiente, tá cheio de gente alegre, você se alegra. Você chega num ambiente, tá cheio de gente triste, você entristece. Você chega num ambiente, tá cheio de gente irritada, você se irrita. Não precisa nem falar, é só de chegar lá. Essa é a influência que somos passíveis de queda. Ok? Então, perfeitamente discerníveis as situações que nos fazem cair. Quando imprevidentemente agimos para o domínio de perturbações e sombras. Enumeremos algumas delas nas quais renteamos com o perigo da obsessão. Então vamos enumerar aqui o perigo da gente cair
e se sentir fragilizado, entregue, dominado e não ter forças para reagir. Imaginar que não tem, né? Forças para reagir. Então ele coloca aqui: cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa. Gente, olha como ele volta para nós, né? Todo esse processo de evangelho, de reflexão, visa ampliar a nossa consciência para nós percebermos o nosso maior espaço de ação. O nosso espaço de ação começa daqui e irradia em torno. Não começa de fora e chega para nós, né? Então, olha aqui, cabeça desocupada, quem que ocupa? Eu posso ocupar até com coisa ruim e que os outros invadam, joguem na minha cabeça. Mas sou eu que permito, né? A determinação aqui surge de mim. Mãos improdutivas. Quem é que torna essas mãos produtivas? Uma deliberação minha. Palavra irreverente. Quem fala? Conversa inútil. Queixa constante. Opinião desrespeitosa. E não confunda a opinião desrespeitosa com autenticidade. Não confunda, porque não tem nada a ver. Tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista. Olha como são tiradinhas assim, coisas tão corriqueiras no dia a dia que podem estar sugestionando aqui uma influência obsessiva. Porque é aquela história, né, gente? Alguém vai pilotar o seu avião. Se você não estiver pilotando, se você não estiver dominando para onde você quer ir, alguém vai pilotar e vai levar para onde a pessoa quer que você vá. Então, é nas sutilezas, nas pequenas coisas que a gente cai. Gesto impaciente. Como é que é? Gesto impaciente? A gente está passível de obsessão? Olha que pequenez para ser tão rico assim. Um gesto impaciente pode estar te caracterizando como uma pessoa irritada, uma pessoa frágil na sustentação de uma emoção positiva. Então, aparece um gesto aqui de irritação, de impaciência, só que ele está enraizado aqui na falta de um domínio elevante, na falta de uma emoção que te caracterize melhor. Então, o Emmanuel está nos chamando a atenção para essas pequenezas do dia, porque elas remontam a grandes coisas. Conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado. Gente, dá para falar que nós somos conduzidos por este tipo de reação? Pensa aí dentro, dá para falar que, eu fiz um gesto agressivo, impaciente e tive uma conduta agressiva, mas foi sem pensar, foi sem querer. Dá para pensar isso? A gente pode até ter um impulso não dominado, mas a partir do momento que a gente se deu conta de algo que foi dito que não foi legal, de um gesto que foi manifestado que não caiu bem, aprendizado. Fiz, não foi legal? Aprendi, não farei mais e agora cabe aqui uma redenção, um pedido de desculpa.
para quem eu feri. E agora eu tenho dentro de mim, então, o aprendizado e a oportunidade de exercitar este domínio. Vem o impulso? Eu domino. Porque o impulso existe para ser lapidado. O impulso vem para ser sublimado. O impulso nunca é contido, porque isso é repressão. A gente não deve se reprimir. A gente transforma em impulsos em ações melhores. Olha aqui, comodismo exagerado e, pasmem, olha o que ele colocou, refeição intemperante. Refeição, comer demais, comer errado, caracteriza aqui uma fragilidade e uma falta de domínio que vai contra as suas necessidades, as suas buscas, o seu crescimento. Olha que interessante. Encerrando, sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados, com o serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Ai, gente, que frase perfeita! Quando a gente perceber que tá ali perigando cair, tá na fronteira. Tá na fronteira. Se eu fizer, eu cair no erro. Cair no desagrado. Se eu bobear aqui, sabe quando vem aquele momento de angústia, irritação e necessidade de fazer alguma coisa, né? Caracteriza aquela ansiedade. Isso é uma fronteira. Isso é uma fronteira. É perigosíssimo agir neste estado. Perigosíssimo. Porque nós estamos cegos. Nós estamos cercados de sombras. Sombras são as contaminações emocionais. Perigosíssimo. Então, assim, se você está atento em renovar espiritualmente. E, gente, o que nós estamos fazendo aqui? 7 horas da manhã, cuidando da mente, cuidando da emoção. Nós estamos atentos nessa renovação. Para quem está atento nessa renovação, presta atenção aí na fronteira. A hora que você chegar perto da fronteira, não cruza ela não. Volta e equilibra. E tem um milagre que pode acontecer nessa hora. Adivinha? A prece. O Emmanuel está chamando, não deixe de recorrer à profilaxia da prece. Porque a prece ela é uma vacina instantânea. Ela atende exatamente naquele momento o seu domínio, a sua não queda. Que não significa ainda o alcance de um estado melhor. Mas é a não queda, já é muita coisa. Já é muita coisa. Não falar para agredir, não agir, não ferir as pessoas, já é muita coisa. Então, meus amores, a gente fecha aqui o nosso capítulo de emergência com o antídoto da prece. É a prece o nosso salva-vida. É a prece que nos garante um alcance íntimo e profundo dos nossos melhores recursos. Aqueles que a gente já tem e não usa. Então, deixa eu ver o que a Su falou aqui.
Su, por isso que é necessário estar vigilante o tempo todo. E eu não dei oi pra Su, Flaviane, Su, Rê, Estelute, Tia Sônia, Fer. Que delícia. E então agora, amores, encerrando o nosso dia na profilaxia da prece. A prece que nos imanta, nos envolve, cria uma atmosfera de defesa de algo que venha de fora e de alcance do nosso melhor. Então, que Jesus nos alcance. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, que o dia hoje, que o nosso dia transcorra com enorme aproveitamento das oportunidades que nos chegam. Oportunidades vêm em forma de luta, de desafios, de dores muitas vezes. Mas, Senhor, não rejeitamos as lutas, ao contrário, nos preparamos para a batalha de melhoria, a batalha constante para o bem. Que as suas bênçãos nos sustentem ao longo de todo o dia para podermos dar conta do recado. Contigo, Senhor, sabemos que conseguiremos. Muito obrigada, Divino Mestre, por estarmos juntos neste momento. Muito obrigado por esta corrente que se forma, protetora das nossas possibilidades e de quem amamos, de quem está conosco. Vibramos e queremos alcançar todos a quem nos relacionarmos ao longo do dia de hoje. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, meus amores. O Reizinho mandou um negócio: silenciar e entrar em prece. Este é o exercício de hoje. Boa, Rei! Valeu! Top das galáxias! Amores, um super beijo, excelente trabalho. Vão com Deus e até amanhã! Tchau, meus amores! Tchau, tchau, queridos! Corações pra vocês! Tchau, tchau!